Igor e Paula formavam um casal que, à primeira vista, parecia comum. Casados há 8 anos, compartilhavam não apenas a vida pessoal, mas também o ambiente de trabalho. Ambos trabalhavam em uma grande empresa de tecnologia, mas em setores distintos, o que, de certa forma, mantinha uma distância profissional entre eles. Igor era responsável pela área de vendas, enquanto Paula atuava no setor administrativo, cuidando de processos internos e estratégias de otimização. Mesmo assim, cruzavam-se em reuniões e eventos corporativos, o que permitia que seus colegas conhecessem a relação que tinham. Apesar da aparência de casal perfeito dentro da empresa, Igor mantinha uma postura diferente quando o assunto era Paula. Para os colegas, ele fazia questão de demonstrar uma atitude de superioridade, como se a esposa fosse apenas uma coadjuvante em sua história de sucesso. Muitas vezes, em tom de brincadeira, referia-se a ela como alguém que apenas o ajudava em casa e que profissionalmente não representava ameaça alguma. Esse comportamento não passava despercebido, e embora alguns rissem por educação, muitos viam a arrogância em suas palavras. Paula, por outro lado, sempre manteve uma postura discreta. Sabia da imagem que Igor tentava passar, mas preferia não entrar em conflitos desnecessários dentro do ambiente profissional. Para ela, o foco sempre foi crescer por mérito próprio, sem precisar usar o casamento como vantagem ou desculpa. Seu comportamento reservado e sua eficiência nos bastidores acabavam conquistando respeito silencioso, mas firme, entre os colegas mais atentos. A relação entre eles dentro da empresa parecia seguir um equilíbrio tênue. Igor brilhava em público, enquanto Paula construía sua reputação no silêncio. Ambos eram conhecidos, mas por razões totalmente diferentes. E esse contraste, embora sutil, seria o combustível para uma transformação que ninguém naquele escritório poderia prever, nem mesmo eles próprios. À medida que os dias passavam, pequenos detalhes começavam a evidenciar que Paula estava em ascensão. Relatórios bem feitos, projetos entregues antes do prazo, soluções inteligentes para problemas que outros não conseguiam resolver. Sem alarde, Paula pavimentava um caminho sólido, enquanto Igor seguia convencido de que seu posto de destaque era eterno. E foi nesse cenário que uma simples frase mudaria para sempre a trajetória dos dois. Igor sempre se orgulhou de sua trajetória profissional, mas sua autoconfiança beirava o desdém quando o assunto era Paula. Para ele, era impensável que sua esposa pudesse ter ambições profissionais tão grandes quanto as dele. Sempre achou que ela estivesse satisfeita em trabalhar atrás das cortinas, lidando com papeladas e burocracias, enquanto ele comandava reuniões importantes e fechava grandes contratos. Era essa visão limitada que moldava seu comportamento, tanto dentro quanto fora de casa. Em reuniões sociais, Igor não perdia a oportunidade de rebaixar, mesmo que veladamente, o trabalho da esposa. Comentários como "ela cuida dessas coisas pequenas" ou "não é muito de decisões difíceis" eram comuns em suas conversas com colegas. Esses comentários reforçavam a imagem de que Igor se via como o cérebro da família, enquanto Paula seria apenas uma auxiliar. E, infelizmente, muitos acreditavam nessas palavras sem questionar, alimentando ainda mais o ego inflado dele. Paula, apesar de tudo, mantinha a cabeça erguida. Ela sabia o quanto era capaz, conhecia seu valor e tinha a consciência de que resultados sólidos falam mais alto que palavras vazias. No entanto, a dor de ser subestimada por quem mais deveria apoiá-la era algo que a feria silenciosamente. Mas, ao invés de confrontar Igor de forma direta, ela decidiu que o melhor caminho seria deixar seus resultados falarem por si mesmos, mesmo que isso levasse tempo. O comportamento de Igor refletia não apenas sua personalidade, mas também uma cultura enraizada de que homens ocupam naturalmente os cargos de poder e que mulheres deveriam se contentar com funções de apoio. Ele não percebia que o mundo estava mudando,
que a meritocracia verdadeira começava a ter mais peso do que velhos preconceitos. E essa falta de percepção seria uma de suas maiores fraquezas, algo que ele descobriria da maneira mais dura possível. Com o passar dos meses, Paula focava cada vez mais em seu desenvolvimento profissional, enquanto Igor se acomodava em sua posição. A diferença de atitude entre os dois era sutil, mas crescente. Ela buscava aprender e se aprimorar, enquanto ele apenas mantinha o status conquistado no passado. E foi nesse desequilíbrio silencioso que o destino começou a preparar a lição que Igor jamais esqueceria. A empresa onde Igor e Paula trabalhavam tinha uma cultura corporativa moderna, pelo menos no papel. Incentivava a diversidade, o crescimento pessoal e a valorização dos funcionários, mas na prática muito ainda era dominado por velhas mentalidades. Igor encaixava-se perfeitamente nesse ambiente híbrido, onde a aparência de competência valia tanto quanto o trabalho real. Ele sabia se vender muito bem nas reuniões e nos encontros informais, fazendo questão de ser visto como alguém indispensável para o sucesso da equipe. Dentro desse ambiente, Igor era quase uma figura folclórica. Sempre com histórias de supostas grandes vitórias, ele gostava de inflar seu próprio ego em qualquer oportunidade. No entanto, o que muitos não percebiam era que, nos bastidores, Paula trabalhava para corrigir muitos dos erros que ele cometia, salvando negociações e documentos importantes que poderiam ter causado problemas. Ainda assim, ela preferia permanecer anônima, sem reivindicar créditos, focada apenas em construir seu caminho de forma sólida e discreta. O círculo de colegas mais próximos de Igor era formado por pessoas que pensavam de maneira semelhante. Em almoços e happy hours, ele se sentia confortável para fazer comentários machistas e depreciativos, sempre tentando reforçar sua posição de liderança. Paula, quando participava desses encontros, era tratada com condescendência, como se sua presença fosse apenas uma extensão da presença de Igor, e não pelo valor de seu próprio trabalho. Essas situações, que para muitos poderiam parecer insignificantes, para ela eram lembretes dolorosos do ambiente hostil em que precisava sobreviver. Com o passar do tempo, o comportamento de Igor começou a gerar desconforto em alguns funcionários mais novos, que tinham uma visão diferente de trabalho e respeito. Mas ele não percebia isso, acreditando que seu jeito espontâneo era sinônimo de carisma e liderança. E essa desconexão entre a imagem que ele tinha de si mesmo e a forma como começava a ser visto seria um dos elementos que pavimentariam o caminho para sua queda. Enquanto Igor seguia iludido, Paula enxergava com clareza a necessidade de se fortalecer ainda mais. Ela sabia que para vencer naquele ambiente, precisaria provar seu valor de maneira tão contundente que ninguém pudesse ignorá-la. E assim, sem alarde, ela plantava as sementes de uma revolução silenciosa, enquanto o marido ria alto, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Foi durante um almoço casual com colegas de trabalho que Igor cruzou uma linha sem retorno. Sentado em uma mesa cheia, rodeado por risadas e copos de suco, ele viu uma oportunidade de mais uma vez se colocar como o alfa do grupo. Paula, naquele dia, havia ido ao restaurante da empresa apenas para buscar algo rápido, mas acabou ficando para não parecer antissocial. Sentou-se em uma mesa próxima, enquanto Igor conversava animadamente sem perceber que ela podia ouvir tudo. Entre piadas e gargalhadas, Igor, com um sorriso arrogante, disse em alto e bom som: "A minha esposa, ela me serve." Só isso. A frase ecoou no salão silencioso por alguns segundos, enquanto alguns colegas riam constrangidos e outros olhavam discretamente para Paula esperando alguma reação. Igor, cego pela própria soberba, não percebeu o impacto de suas palavras nem o desconforto que gerou no ambiente. Para ele, aquilo era apenas mais uma brincadeira sem importância. Paula permaneceu imóvel por alguns instantes,
sentindo um nó apertar sua garganta. A humilhação pública queimava sua pele, mas ela sabia que explodir naquele momento não lhe traria vantagem alguma. Engoliu a dor, levantou-se discretamente e saiu do restaurante com passos firmes. O coração batia forte, mas sua mente estava clara. Ela não revidaria com palavras. Sua resposta seria construída com ações e resultados, de um jeito que Igor nunca seria capaz de imaginar. Alguns colegas tentaram amenizar a situação depois, mandando mensagens de apoio ou tentando puxar assunto como se nada tivesse acontecido. Mas o estrago já estava feito. Paula sabia que aquela frase ficaria marcada em sua memória para sempre, não como uma ferida aberta, mas como combustível para a transformação que ela havia decidido colocar em prática. Aquela humilhação seria o marco inicial de uma virada que mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de Igor. Com a determinação renovada, Paula passou a enxergar sua jornada com outros olhos. Não bastava mais apenas fazer um bom trabalho nos bastidores. Ela precisava de visibilidade, precisava mostrar ao mundo, e principalmente a Igor, que ninguém a servia, que ela mesma seria responsável por liderar seu próprio caminho. E com essa certeza pulsando dentro do peito, ela começou a traçar um plano que, se bem executado, reescreveria sua história. O impacto da frase de Igor não ficou restrito apenas à mente de Paula. Ele reverberou silenciosamente pelos corredores da empresa. Algumas pessoas passaram a olhar para ela com uma mistura de pena e respeito contido, enquanto outras, especialmente mulheres mais jovens, viram na atitude dela uma força rara. Paula não se permitiu ser vista como vítima, e isso aumentou ainda mais a admiração silenciosa que muitos tinham por ela. A humilhação pública havia aberto uma ferida profunda, mas também havia plantado uma semente de transformação que começava a germinar em seu coração. Naquela mesma noite, em casa, Paula relembrou cada palavra dita por Igor no restaurante. Não houve confronto, nem gritos, nem discussões acaloradas. Ela simplesmente olhou para ele com uma frieza calculada e prometeu a si mesma que nunca mais permitiria ser tratada como uma sombra. Igor, por sua vez, nem sequer percebeu a mudança de atmosfera. Seguiu agindo como se nada tivesse acontecido, cego pela própria arrogância, convencido de que a vida continuaria do jeito que ele sempre controlou. Nos dias seguintes, Paula evitou interações desnecessárias com Igor dentro da empresa. Manteve a postura profissional, concentrando-se em suas tarefas e no aperfeiçoamento pessoal. Investiu horas extras em cursos de liderança, em aprimoramento técnico e em projetos desafiadores que ninguém queria assumir. Ela sabia que para mudar sua posição dentro daquele sistema, precisaria de ações práticas, sólidas e impossíveis de serem ignoradas, algo que falasse mais alto do que qualquer comentário depreciativo. Enquanto Paula plantava seu novo futuro com cada pequena vitória silenciosa, Igor continuava imerso na sua rotina vaidosa. Brincadeiras, reuniões vazias e autopromoção tornaram-se ainda mais frequentes, reforçando a distância que crescia entre eles. Ele se sentia confortável, achando que nada nem ninguém poderia abalar a posição que ocupava, mas não imaginava que, em breve, seria forçado a enxergar a realidade de um jeito amargo e irreversível. A ferida que Paula carregava não era mais apenas dor, havia se transformado em impulso. Cada comentário machista que escutava, cada olhar de desdém que recebia, servia como lembrete do que precisava ser feito. Ela sabia que a verdadeira resposta não seria dada em palavras ou acusações, mas na forma mais poderosa e elegante de todas, através de conquistas que obrigassem até os mais céticos a reconhecê-la, e esse momento não tardaria a chegar. Poucas semanas depois do episódio no restaurante, a diretoria da empresa anunciou um novo programa de liderança interna. A proposta era identificar talentos que demonstrassem potencial para ocupar cargos de alta gestão nos próximos meses.
Era uma iniciativa ambiciosa que prometia mudar a estrutura da companhia e abrir portas para quem estivesse realmente preparado para liderar em um novo cenário corporativo. A notícia correu rapidamente pelos setores, gerando expectativa e ansiedade entre os funcionários. Igor, como era de se esperar, recebeu a notícia com ar de superioridade. Comentava com todos que aquilo era só uma formalidade, insinuando que seu nome já estava praticamente garantido para qualquer promoção que surgisse. Não demonstrou interesse real em participar do processo seletivo, acreditando que sua imagem de liderança já era suficiente para assegurar qualquer nova posição. Essa arrogância, mais uma vez, cegava-o para as mudanças que aconteciam ao seu redor e para a ameaça silenciosa que se formava bem debaixo de seu nariz. Paula, ao contrário, viu no anúncio a oportunidade perfeita para dar um passo decisivo. Sem contar a ninguém, nem mesmo as amigas mais próximas, ela se inscreveu no programa. Preencheu todos os requisitos exigidos, preparou um currículo sólido, elaborou uma carta de intenção impecável e começou a estudar ainda mais sobre gestão e liderança. Sabia que o caminho seria difícil e competitivo, mas estava decidida a dar tudo de si para conquistar aquele espaço que, por mérito, já deveria ser seu há muito tempo. O processo seletivo era rigoroso, provas de conhecimentos técnicos, dinâmicas de grupo, entrevistas com os diretores e análises de desempenho passado. Paula, com sua dedicação incansável, destacava-se em cada etapa, chamando a atenção daqueles que realmente sabiam reconhecer talento de verdade. Discreta, focada e eficiente, ela transformava cada desafio em uma chance de mostrar seu valor, construindo aos poucos uma reputação que nem mesmo a proteção da arrogância de Igor conseguiria apagar. Enquanto Paula avançava, Igor permanecia estagnado, se divertindo em conversas vazias e repetindo piadas antigas sobre como seria o próximo chefe, sem nem precisar tentar. Sua cegueira para o próprio comodismo e a soberba crônica seriam seus maiores inimigos, e a cada dia que passava, o abismo entre sua fantasia de grandeza e a realidade do que estava por vir aumentava silenciosamente, preparando o cenário para a queda inevitável. Apesar dos avisos e incentivos da gerência para que todos participassem do processo de seleção, Igor permaneceu indiferente. Em suas palavras, aquilo era apenas uma tentativa de dar falsas esperanças aos funcionários mais inexperientes, porque os verdadeiros líderes já eram reconhecidos sem precisar passar por testes. Sua convicção era tamanha que nem sequer cogitou revisar seu próprio currículo ou preparar qualquer material para a apresentação. Para ele, era apenas uma questão de tempo até ser chamado para assumir uma nova posição de comando. Durante os dias em que o processo seletivo acontecia, Igor manteve-se focado em suas rotinas habituais, ignorando completamente a movimentação intensa dos colegas ao seu redor. Muitos se dedicavam ao máximo, buscando se destacar, mas ele via tudo com desdém, como se aquilo fosse uma perda de tempo. Comentava em voz alta nos corredores que quem nasceu para brilhar não precisa disputar vaga e ria, junto dos poucos que ainda o seguiam. Essa postura começou a gerar um desconforto crescente entre os funcionários mais atentos. Enquanto Igor se entregava à própria arrogância, Paula aproveitava cada segundo para consolidar sua posição. Participava de treinamentos, absorvia novos conhecimentos e aplicava soluções inovadoras em seu setor, tudo com discrição e eficiência. Sua atitude chamava a atenção dos superiores, não apenas pela competência técnica, mas principalmente pela maturidade emocional que demonstrava em situações de pressão. E assim, sem fazer alarde, ela construía uma imagem que logo se tornaria incontestável. Ao mesmo tempo, alguns rumores começaram a circular discretamente pela empresa. Comentava-se nos bastidores que uma funcionária do setor administrativo
Estava entre os primeiros colocados do programa de liderança. Igor, no entanto, sequer considerava a possibilidade de que Paula pudesse ser essa pessoa. Para ele era inconcebível que sua esposa, a quem sempre subestimou, pudesse estar prestes a ultrapassá-lo de maneira tão humilhante. Sua cegueira emocional o impedia de enxergar os sinais claros que o cercavam. Quando o prazo para inscrições no programa chegou ao fim, Igor sequer percebeu que havia perdido uma chance de ouro. Sua confiança cega em uma promoção automática o impediu de agir. Enquanto isso, Paula avançava silenciosamente, um passo de cada vez, rumo ao que seria a maior reviravolta da história daquela empresa. A distância entre o que Igor acreditava ser e o que realmente acontecia tornava-se cada vez mais intransponível. Com a vaga para o programa de liderança oficialmente confirmada, Paula sabia que não havia mais espaço para hesitação. Ela precisaria manter o foco absoluto para enfrentar as próximas fases do processo seletivo. Estava ciente de que cada movimento seria avaliado com lupa, especialmente pelo fato de ser mulher em um ambiente ainda fortemente marcado por antigos preconceitos. Mas a dor de ser subestimada a fortalecia a cada novo desafio. Ela tinha em mente que não lutava apenas por si, mas por todas que haviam sido invisibilizadas ao longo dos anos. Determinada a dar o seu melhor, Paula organizou sua rotina de forma quase militar. Dividia o tempo entre as tarefas do trabalho, os estudos noturnos e os projetos voluntários que passaram a fazer parte de seu portfólio. Com habilidade e estratégia, começava a se destacar de maneira tão natural que até mesmo os gerentes mais conservadores começaram a notar. Em silêncio, a liderança dela emergia sólida e inegável, como uma verdade que ninguém poderia mais ignorar, mesmo os mais céticos. Enquanto Paula avançava, Igor permanecia afundado em sua bolha de ilusões. Continuava acreditando que em breve receberia uma promoção sem esforço, ignorando completamente a revolução silenciosa que acontecia ao seu redor. A cada nova etapa que Paula vencia, mais próximo chegava o momento em que o véu da arrogância de Igor seria rasgado de forma dolorosa e pública. E ele, distraído em suas próprias fantasias de grandeza, sequer percebia a tempestade que se formava no horizonte. Durante as entrevistas individuais, Paula impressionou os avaliadores com respostas maduras e visão estratégica. Ela não falava apenas sobre si, mas também sobre como poderia melhorar o ambiente para todos, mostrando empatia e inteligência emocional. Essas características se tornaram diferenciais essenciais, destacando-a dos demais candidatos. Era evidente que ela não buscava apenas subir, mas também transformar o lugar onde trabalhava em algo melhor para todos. A liderança verdadeira estava ali, diante dos olhos de quem sabia ver. Com o encerramento da fase de entrevistas, Paula tinha consciência de que agora não dependia mais dela. Tinha dado tudo o que podia, tinha se entregado de corpo e alma ao processo. Restava agora aguardar a decisão final da diretoria. Mas, no fundo, ela sabia que, independentemente do resultado, já havia vencido a maior batalha, provar para si mesma que era capaz de muito mais do que Igor ou qualquer outra pessoa jamais ousou acreditar. O processo de seleção seguiu adiante de forma intensa e rigorosa, separando rapidamente aqueles que estavam realmente preparados dos que apenas aparentavam competência. Paula, que já vinha de uma preparação sólida, destacou-se de forma natural, sem precisar forçar situações ou se autopromover. Sua dedicação genuína, aliada à capacidade de resolver problemas complexos com calma e eficiência, chamou a atenção dos avaliadores. A cada desafio vencido, ficava mais claro que ela não estava ali apenas para preencher uma cota, mas para liderar de verdade. Enquanto isso, Igor começou a perceber pequenas movimentações que não entendia. Conversas em que seu nome não era mais citado como favorito, reuniões que aconteciam sem o seu conhecimento, elogios,
sussurrados nos corredores para pessoas que ele sempre ignorou. Embora desconfiado, não conseguia fazer a conexão direta entre esses sinais e a participação de Paula no programa de liderança. Sua vaidade o impedia de enxergar a ameaça real que crescia exatamente ao seu lado, sob seu próprio teto, de forma silenciosa e implacável. Na terceira fase do programa, os candidatos foram submetidos a testes práticos de liderança, enfrentando situações simuladas de crise. Paula mostrou uma habilidade impressionante de tomar decisões rápidas e eficazes, equilibrando resultados com empatia, algo raro em ambientes corporativos. Enquanto muitos agiam com autoritarismo ou hesitação, ela se destacou por sua capacidade de unir a equipe e encontrar soluções inteligentes. A cada avaliação, a posição de Paula no ranking interno subia mais alguns degraus, consolidando sua reputação. Com o avanço das etapas, era inevitável que alguns comentários começassem a circular com mais força. Agora, não se tratava mais apenas de rumores. Paula estava entre os primeiros colocados, cotada como uma das grandes favoritas para assumir uma posição de destaque. Mesmo os colegas que antes a viam como apenas a esposa do Igor, começaram a rever seus conceitos, reconhecendo seu talento e sua postura exemplar. A transformação era visível, e nem mesmo a força dos preconceitos estruturais conseguia mais segurar seu avanço. Na reta final do processo, apenas 3 candidatos permaneciam firmes, e Paula era uma deles. Sua trajetória até ali havia sido marcada por consistência, inteligência e resiliência. Estava prestes a alcançar o que durante muito tempo parecia inalcançável. E enquanto Paula se preparava para a última etapa, Igor, cada vez mais alheio, continuava vivendo de velhos feitos, sem perceber que o futuro que ele achava ser seu por direito já estava, há muito tempo, sendo redesenhado por mãos muito mais competentes. Mesmo com o burburinho crescendo pelos corredores e as pistas ficando cada vez mais óbvias, Igor seguia ignorando os sinais que se espalhavam diante de seus olhos. Comentários admirados sobre o desempenho de Paula eram feitos abertamente durante os cafés e nos intervalos das reuniões, mas ele se recusava a ouvir. Preferia acreditar que tudo não passava de exageros momentâneos ou de uma fase de caridade da empresa para com funcionários mais discretos. Sua cegueira era alimentada pela crença inabalável de sua própria superioridade. Em uma reunião casual com alguns gerentes, Igor chegou a brincar dizendo que logo todos estariam debaixo das ordens dele. O que ele não percebeu foi o olhar constrangido que alguns trocavam ao ouvir suas palavras. Alguns já sabiam que Igor sequer havia se inscrito no programa de liderança e que, portanto, sua chance de promoção era nula. O clima de desconforto só aumentava, mas Igor, sempre envolto na bolha da própria arrogância, não captava essas mudanças sutis no comportamento dos colegas. Paula, por outro lado, já havia completado a última etapa do programa com excelência. Sua apresentação final, na qual propôs um projeto inovador de reestruturação de processos internos, foi recebida com entusiasmo pela diretoria. Ela não apenas demonstrou domínio técnico, mas também uma visão estratégica de longo prazo que impressionou até os avaliadores mais exigentes. Agora, com todos os testes concluídos, restava apenas a divulgação oficial do resultado. Um momento que seria definitivo para muitos, especialmente para Igor. Na véspera do grande anúncio, Igor continuava agindo como se estivesse no controle da situação. Marcou um almoço com amigos para comemorar antecipadamente sua promoção, completamente alheio à realidade. Era quase triste ver o tamanho da ilusão que ele próprio havia construído em torno de si. Mas Paula, com a serenidade que a experiência dolorosa havia lhe ensinado, manteve o silêncio. Sabia que o destino não precisava de palavras. Em breve, a verdade falaria mais alto do que qualquer discurso arrogante.
Enquanto Igor ria alto e brindava a um sucesso que nunca chegaria, Paula preparava-se para viver o momento mais emblemático de sua vida profissional. E, ironicamente, seria diante dos olhos do próprio marido que ela alcançaria o ápice de sua trajetória, deixando claro que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por palavras vazias, mas por ações concretas que resistem ao tempo e às máscaras da aparência. O auditório da empresa estava lotado naquela manhã, com todos os funcionários aguardando ansiosos o grande anúncio. A diretoria havia preparado um evento especial para revelar quem seriam os novos líderes, aqueles escolhidos após o rigoroso processo de seleção. Igor, no meio da plateia, ajeitava a gravata com um sorriso confiante, sem imaginar que aquela confiança estava prestes a desmoronar. Paula, sentada algumas fileiras à frente, mantinha a compostura, mas seu coração batia acelerado, antecipando o que estava por vir. O diretor-geral subiu ao palco e, após algumas palavras sobre meritocracia, esforço e transformação, começou a anunciar os resultados. Primeiro citou alguns nomes para cargos menores, gerando aplausos tímidos. Igor mal prestava atenção, achando que seu nome seria deixado por último, como forma de dar mais impacto à sua promoção. Paula ouvia cada palavra atentamente, sem permitir que a ansiedade transparecesse. Seu olhar fixo e sereno refletia toda a preparação emocional que ela havia construído ao longo dos últimos meses. Quando o diretor finalmente anunciou o nome do novo chefe de setor, a sala mergulhou em um silêncio absoluto. E então, com voz firme, ele disse: "Parabéns à nossa nova líder de operações, Paula Andrade." O impacto foi imediato. A surpresa estampou o rosto de quase todos os presentes, mas nada se comparava à expressão congelada de Igor, que ficou estático, incapaz de reagir. Um aplauso forte e prolongado encheu o auditório, quebrando o silêncio inicial, enquanto Paula se levantava lentamente, respirando fundo. Ela caminhou até o palco com passos firmes e olhos brilhando de emoção contida. Cumprimentou o diretor com um aperto de mão seguro diante de todos, agradeceu pela oportunidade, prometendo honrar a confiança depositada nela. A imagem de Paula, erguida diante da multidão e sendo celebrada, contrastava com a figura diminuída de Igor, sentado entre os demais, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A humilhação era pública, mas Paula se manteve acima disso, com dignidade inabalável. Ao voltar para seu lugar, Paula sentiu vários colegas a parabenizando, apertando suas mãos, sorrindo sinceramente. Igor, no entanto, evitava contato visual com todos, mergulhado em um turbilhão de emoções contraditórias. Em poucos minutos, tudo o que ele achava garantido havia sido destruído. E o mais doloroso era saber que quem o havia superado não era um desconhecido qualquer, mas a mesma mulher que ele havia subestimado durante anos, dentro e fora do ambiente profissional. Naquela manhã, antes de entrar no auditório, Igor estava tão certo da própria promoção que até ensaiou um pequeno discurso em frente ao espelho do banheiro. Pensava nas palavras que usaria para agradecer, nas brincadeiras que faria para arrancar risos da plateia e no orgulho que sentiria ao ver todos o aplaudindo. Em sua mente a cena já estava gravada, perfeita, como um filme que ele mesmo dirigia e estrelava. Nem por um segundo considerou que o desfecho pudesse ser diferente do que havia imaginado. Durante o trajeto até a empresa, Igor enviou mensagens a amigos e familiares, falando sobre a novidade que seria oficializada em breve. Não se conteve em espalhar a notícia de algo que ainda nem havia acontecido. Para ele, a simples possibilidade de ser deixado de fora era absurda. Paula, que acompanhava tudo em silêncio, sentia uma mistura de pena e indignação ao ver a arrogância do marido atingir níveis tão altos, mas manteve a postura discreta, sem deixar transparecer seus sentimentos.
Dentro do auditório, Igor olhava ao redor como quem já sabia ser o protagonista do evento. Sorriu para alguns colegas, piscou para outros, como se já estivesse no controle da situação. A autoconfiança transbordava em cada gesto, cegando-o para a verdadeira atmosfera que pairava no ambiente. Muitos já sabiam quem seria o novo chefe, e embora houvesse respeito por Igor, ninguém mais o via como a liderança natural que ele imaginava ser. A queda iminente seria ainda mais dolorosa por causa disso. Enquanto o diretor falava sobre meritocracia e superação, Igor mal prestava atenção. Em sua mente já ensaiava a forma como caminharia até o palco, o jeito como faria piada sobre finalmente ter sido reconhecido. Seu ego o impedia de perceber que a plateia não olhava para ele com expectativa, mas sim para Paula. A tensão invisível que preenchia o ar era imperceptível para quem vivia preso em seu próprio mundo de ilusões, e Igor era o maior prisioneiro desse universo de vaidades. O momento do anúncio foi um choque tão forte que Igor não conseguiu disfarçar. O sorriso morreu em seus lábios instantaneamente e por alguns segundos ele permaneceu paralisado, como se não tivesse entendido o que acabara de ouvir. A realidade o atingira como um soco. Paula havia vencido. Diante de todos, ele precisaria aplaudir a mulher que por anos considerou inferior. E, ironicamente, seria a partir daquele instante que Igor conheceria o peso real de suas escolhas e de sua arrogância. O auditório, que segundos antes vibrava com aplausos calorosos, agora estava cheio de olhares discretos lançados na direção de Igor. Alguns colegas desconfortáveis tentavam agir naturalmente, mas era impossível ignorar a expressão de absoluto choque estampada no rosto dele. Igor, que até então parecia tão seguro e confiante, agora mal conseguia levantar as mãos para bater palmas. O constrangimento era tão palpável que parecia preencher o ambiente, e cada segundo se arrastava, expondo ainda mais sua vulnerabilidade. Paula, por sua vez, manteve a serenidade impecável. Caminhou até o centro do palco, recebeu seu crachá de nova líder e dirigiu algumas palavras firmes e inspiradoras à equipe. Em seu breve discurso, agradeceu pela oportunidade, reforçou a importância da competência acima de qualquer rótulo e prometeu trabalhar para elevar ainda mais os padrões da empresa. Cada frase dela era uma resposta elegante. Anos de subestimação, mas dita de forma tão digna que até quem um dia duvidou não pôde deixar de aplaudir de pé. Igor continuava imóvel em sua cadeira, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Os amigos que costumavam rir de suas piadas agora evitavam cruzar olhares, como se o constrangimento fosse contagioso. Para ele era quase impossível aceitar que justamente a mulher que ele considerava sua ajudante tivesse alcançado algo tão grandioso na frente de todos. Seu orgulho, sua vaidade e sua falsa sensação de superioridade foram esmagados diante de toda a empresa em questão de minutos. Após a cerimônia, pequenos grupos se formaram nos corredores para comentar a reviravolta histórica. Paula era o centro das atenções, recebendo abraços, apertos de mão e palavras sinceras de reconhecimento. Igor, tentando se manter invisível, saiu discretamente pela lateral do auditório, evitando qualquer contato. A derrota, mais do que profissional, era pessoal. E o mais doloroso era saber que ele havia cavado essa humilhação com as próprias mãos, tijolo por tijolo, alimentado por anos de desrespeito e arrogância. Paula, agora oficialmente em sua nova posição, não procurou Igor após o evento. Sabia que não havia necessidade de confrontos desnecessários. O que precisava ser dito já estava estampado na realidade, que ele era obrigado a encarar. E assim, com a dignidade que a acompanhou durante toda a jornada, ela seguiu seu caminho, enquanto Igor
iniciava a amarga experiência de ver, dia após dia, a mulher que tanto subestimou brilhar com uma força que ele jamais teria. No dia seguinte ao anúncio, o ambiente da empresa estava completamente diferente para Igor. Antes visto como uma figura de destaque, ele agora é apenas mais um funcionário comum, ofuscado pelo brilho incontestável de Paula. Cada cumprimento que ela recebia, cada sorriso de reconhecimento dirigido a ela, era uma lembrança dolorosa do quanto ele havia falhado em todos os sentidos. Igor, que se acostumara a andar de peito estufado pelos corredores, agora caminhava cabisbaixo, evitando conversas e olhares. Durante a primeira reunião oficial com Paula como chefe, o constrangimento foi ainda maior. Todos os funcionários do setor estavam presentes, incluindo Igor, que teve que se sentar no fundo da sala, longe da posição de destaque que costumava ocupar. Paula conduziu a reunião com maestria, apresentando novos projetos, delegando tarefas e mostrando domínio absoluto sobre os assuntos mais importantes. Igor ouvia tudo em silêncio, sentindo o peso de cada palavra como se fossem golpes diretos em seu ego fragilizado. Ao final da reunião, Paula abriu espaço para perguntas e sugestões. Vários funcionários aproveitaram a oportunidade para elogiar suas propostas e oferecer apoio. Igor, que em outros tempos teria feito comentários sarcásticos ou tentado se destacar, permaneceu imóvel, incapaz de sequer levantar a mão. A humilhação era completa, não apenas havia perdido a chance de promoção, como agora era liderado por alguém que ele acreditava ser inferior. E o pior, era obrigado a respeitá-la diante de todos. Conforme os dias passavam, Igor via sua influência diminuir de forma rápida e implacável. Muitos dos antigos aliados passaram a se aproximar de Paula, enxergando nela uma liderança sólida e inspiradora. Ele, por sua vez, era cada vez mais deixado de lado, esquecido nos bastidores que tanto desprezava. Para um homem que sempre mediu seu valor pela posição de poder que ocupava, esse apagamento era um golpe quase insuportável. E não havia nada que pudesse fazer para reverter a situação. O que tornava tudo ainda mais amargo era a postura de Paula. Ela nunca humilhou Igor, nunca o tratou com desprezo ou revanchismo. Pelo contrário, agia com a mesma educação e profissionalismo que demonstrava a todos os outros funcionários. Essa atitude, em vez de aliviar a dor de Igor, apenas a tornava mais intensa, porque deixava claro que, enquanto ele havia se perdido em sua arrogância, ela havia se elevado acima de tudo, tornando-se não apenas sua superior hierárquica, mas também moral. A partir daquela primeira reunião, ficou evidente que a dinâmica entre Igor e Paula havia mudado para sempre. Ele, que antes ocupava um papel central nos corredores e reuniões, agora era apenas mais um, entre tantos outros funcionários que respondiam diretamente às diretrizes da nova chefe. Paula não fazia distinções, cobrava desempenho e cumprimento de metas de todos, incluindo Igor, com a mesma firmeza e justiça que aplicava aos demais. Para quem sempre se julgou acima de qualquer cobrança, essa nova realidade era sufocante. Igor, que antes se gabava de ser o centro das decisões, passou a sentir na pele o que era ser supervisionado de verdade. Cada relatório atrasado, cada meta não batida era imediatamente cobrado com firmeza e, o pior, em frente a colegas que ele costumava liderar com desdém. Paula não precisava levantar a voz para impor respeito. Sua autoridade vinha da competência, da segurança e do respeito, genuíno que conquistara com seu trabalho impecável. Para Igor, essa liderança silenciosa era mais difícil de suportar do que qualquer grito. Nos corredores, o clima também mudou. Conversas paralelas sobre a queda de Igor começaram a surgir de maneira inevitável. Aquelas mesmas pessoas que riam de suas piadas e bajulavam seus feitos agora, o viam como um exemplo do que acontece quando a arrogância suplanta a competência. Paula, ao contrário, era cada vez mais admirada,
não apenas pelo cargo que ocupava, mas pela forma ética e elegante como conduzia a equipe, transformando o ambiente de trabalho em algo mais justo e produtivo para todos. Mesmo dentro de casa, o impacto da nova hierarquia profissional era sentido. Igor evitava tocar no assunto trabalho durante o jantar, e o silêncio desconfortável que pairava entre ele e Paula falava mais do que qualquer discussão. A mulher que ele sempre considerou uma ajudante agora era sua chefe, e, mais do que isso, era um exemplo vivo de que talento e dedicação falam mais alto do que status pré-estabelecido. A humilhação era contínua e, quanto mais ele tentava ignorá-la, mais ela se tornava impossível de suportar. Paula, por sua vez, não se deixava afetar pelas tensões veladas. Mantinha seu foco no trabalho e em seus novos projetos, ignorando as provocações silenciosas que Igor, ocasionalmente, tentava lançar com olhares ou atitudes. Ela sabia que responder a essas provocações seria descer ao nível que agora ela havia superado. Seu objetivo não era vingar-se, mas construir uma trajetória sólida, baseada no respeito e na competência que tanto havia lutado para provar. Com Paula consolidada como líder, mudanças profundas começaram a acontecer na empresa. Projetos antigos, marcados por ineficiência e favoritismos, foram reavaliados e substituídos por novos processos mais transparentes e eficientes. A equipe, que antes operava sob a influência do jogo de aparências alimentado por pessoas como Igor, passou a ser orientada por resultados reais. O clima organizacional melhorou de maneira visível, trazendo mais motivação e produtividade para todos os setores. A postura de Paula, sempre justa e focada em resultados, transformou-se rapidamente em referência para outros setores da empresa. Seus métodos de liderança começaram a ser citados em reuniões de diretoria e incorporados em treinamentos para novos líderes. Sem perceber, Paula tornava-se não apenas chefe de Igor, mas uma inspiração para toda a organização. Enquanto ela subia cada vez mais, Igor afundava em uma crise silenciosa, sem forças para reagir ou buscar redenção. Ao perceber que sua influência havia desaparecido por completo, Igor tentou, de maneira discreta, reconquistar algum prestígio junto a antigos colegas e superiores. No entanto, seus esforços eram em vão. A imagem de prepotência que ele mesmo construiu ao longo dos anos agora o perseguia como uma sombra impossível de apagar. O respeito que um dia exigiu pelo medo ou pelo status agora era substituído por uma indiferença fria, o que para ele era uma derrota ainda mais dolorosa do que qualquer humilhação pública. Enquanto Igor tentava encontrar seu lugar em um cenário que já não o incluía, Paula seguia avançando com serenidade e determinação. Novos projetos eram confiados a ela. Novos cargos de liderança surgiam em seu horizonte e seu nome tornava-se sinônimo de competência dentro da empresa. Igor agora precisava lidar com a dura realidade de que não bastava mais apenas acreditar ser bom. Era preciso provar, e ele havia falhado exatamente onde mais se achava invencível. A transformação de Paula, que começou com uma humilhação silenciosa no restaurante, agora alcançava seu ápice. Ela não apenas provou seu valor para a empresa e para os colegas, mas, mais importante, para si mesma. A mulher que um dia foi reduzida a um comentário arrogante agora era um exemplo de que, mesmo diante da soberba e da injustiça, o talento, a persistência e a dignidade triunfam no final. E Igor, esmagado pelas próprias escolhas, era a maior testemunha viva dessa vitória silenciosa. Em poucos meses, Paula não era apenas reconhecida como uma excelente líder. Ela se tornara o principal orgulho da empresa. Seus resultados eram incontestáveis. Projetos entregues antes do prazo, equipes motivadas e índices de satisfação que batiam recordes internos.
Diretores de outras filiais começaram a visitar sua unidade para entender como uma transformação tão profunda havia ocorrido em tão pouco tempo. E em todas essas visitas, era Paula quem conduzia as apresentações com maestria, enquanto Igor permanecia entre os rostos anônimos da plateia. O sucesso de Paula trouxe novos desafios, mas também novas oportunidades. Foi convidada a representar a empresa em conferências, a participar de painéis de liderança e até a conduzir programas de treinamento para futuros gestores. Cada nova conquista solidificava ainda mais sua posição e mostrava que seu crescimento não era passageiro, mas fruto de um trabalho que vinha sendo construído há muito tempo, com dedicação silenciosa e uma força que poucos foram capazes de enxergar inicialmente. A transformação no ambiente de trabalho era visível. Funcionários que antes se sentiam desmotivados e invisíveis, agora eram incentivados a crescer e desenvolver seus talentos. A cultura organizacional mudou, com foco no mérito, na inclusão e na valorização genuína dos colaboradores. Paula havia feito mais do que conquistar um cargo. Ela havia mudado a alma da empresa, elevando o moral e mostrando que competência e ética podiam, sim, andar lado a lado e gerar resultados impressionantes. Enquanto Paula era chamada para reuniões estratégicas e envolvida em decisões de alto impacto, Igor viu seu papel se esvaziar ainda mais. Seu nome já não aparecia nas conversas importantes, nem era mais lembrado como referência. Os poucos que ainda tentavam manter relações com ele o faziam por mera educação, pois era claro que seu tempo de glória havia passado. E o mais doloroso foi perceber que ninguém sentia falta de sua presença arrogante ou de suas antigas bravatas. O contraste entre o crescimento meteórico de Paula e a queda silenciosa de Igor era impossível de ignorar. Onde antes ele via apenas uma ajudante, agora estava diante de uma líder que comandava com respeito e admiração genuínos. A realidade que tanto evitou encarar agora se impunha de forma brutal e inescapável. E cada vez que Igor cruzava com Paula nos corredores da empresa, sentia o peso de todas as escolhas erradas que fez e a grandeza de quem tanto menosprezou. Com o passar do tempo, a situação de Igor tornou-se insustentável. Sua motivação despencou, o desempenho caiu drasticamente e as avaliações internas começaram a refletir sua incapacidade de se adaptar ao novo ambiente. Antes visto como um potencial líder, agora era apenas um funcionário que se arrastava pelas tarefas, sem brilho, sem entusiasmo e com a sombra do passado pesando sobre cada passo que dava dentro da empresa. Sua queda não foi abrupta, mas lenta e dolorosa, como um castigo proporcional ao orgulho que um dia ostentou. As lideranças superiores que antes o viam com bons olhos, agora viam em Igor um problema a ser resolvido. Conversas discretas começaram a acontecer sobre realocação ou até mesmo desligamento. Não porque ele fosse odiado, mas porque simplesmente havia se tornado irrelevante. Era difícil para a empresa manter alguém que se recusava a evoluir, especialmente agora que Paula era a referência de como a transformação era possível e necessária. Cada reunião que ele assistia em si era um lembrete do quanto havia sido deixado para trás. Igor tentou, em alguns momentos, ensaiar uma reação. Tentou entregar projetos melhores, propôs ideias em reuniões, mas tudo soava forçado e artificial. A naturalidade, a criatividade e a liderança genuína que um dia pensou ter já não existiam mais. Ele era apenas a sombra do que acreditava ser, incapaz de acompanhar o ritmo que Paula e sua nova equipe impunham. Cada tentativa frustrada aumentava ainda mais a sensação de fracasso e alimentava uma espiral de desânimo da qual ele não conseguia escapar. Pressionado por resultados ruins e pela humilhação diária de ser liderado pela mulher que tanto subestimou, Igor pediu transferência para outro setor da empresa.
A justificativa oficial foi buscar novos desafios. Mas todos sabiam a verdade. Ele não suportava mais ver de perto o sucesso de Paula. A mudança foi aceita sem resistência, e sua saída do setor foi silenciosa, sem discursos, sem aplausos, apenas com a fria formalidade de quem já não fazia diferença alguma no ambiente que um dia acreditou dominar. Paula recebeu a notícia da transferência com serenidade. Continuou sua rotina de liderança firme e respeitosa, sem comentar ou fazer qualquer menção à saída de Igor. Ela sabia que sua vitória não precisava de comemorações barulhentas, pois a verdadeira conquista era interna, havia provado seu valor para si mesma e para todos que um dia a duvidaram. E no silêncio digno de sua trajetória, Paula seguiu crescendo, enquanto Igor, distante, amargava a lembrança de tudo o que havia perdido. E é exatamente nesse ponto da história que a gente vê como a vida dá voltas de formas que ninguém espera. Paula, silenciosa e determinada, provou que não é preciso gritar para conquistar respeito. Igor, afogado em sua própria arrogância, aprendeu, ainda que tarde demais, que subestimar alguém pode ser a pior escolha que se pode fazer. Se você está gostando dessa história emocionante e quer acompanhar outras viradas surpreendentes como esta, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história incrível. O tempo passou e Paula continuou brilhando em sua nova função, conquistando não apenas resultados, mas também corações e mentes dentro da empresa. Seu nome virou sinônimo de competência e integridade, enquanto Igor seguia tentando, em vão, reconstruir sua imagem em outro setor. Mesmo com a distância física, ele jamais conseguiria apagar a lembrança do momento em que viu com seus próprios olhos a mulher que tanto subestimou superar todas as expectativas. Nos corredores da nova unidade em que Igor trabalhava, o nome de Paula ainda ecoava como referência de liderança e sucesso. Era inevitável, onde quer que ele fosse, o passado o acompanhava como uma sombra incômoda. Cada novo projeto que ele tentava iniciar vinha acompanhado da comparação inevitável com o padrão de excelência que Paula havia estabelecido. E para alguém que sempre buscou ser reconhecido como superior, essa comparação constante era um fardo pesado demais para carregar. Enquanto isso, Paula seguia crescendo. Era chamada para novos desafios, para treinamentos em outras unidades, e sua carreira não parava de subir. Igor, por outro lado, acomodava-se em uma rotina apagada, sem a energia que um dia acreditou possuir. Seu nome já não tinha peso nem gerava expectativas. O que restava era a amarga consciência de que a verdadeira grandeza pertence a quem se constrói com humildade, dedicação e respeito, exatamente o oposto do que ele praticou durante anos. E para você que está aqui, acompanhando essa história até agora, eu te faço um convite especial. Além de se inscrever e deixar o like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa virada inacreditável. Seu comentário é muito importante para continuarmos trazendo histórias que mexem com a nossa emoção e nos fazem refletir sobre a vida. Agora vamos seguir porque ainda tem um desfecho poderoso vindo aí. Com o tempo, Paula alcançou cargos ainda mais altos, tornando-se diretora de operações em nível nacional. Sua trajetória era estudada internamente como exemplo de superação e inteligência emocional. E tudo começou naquele momento em que ela escolheu não responder ao desprezo com palavras, mas com ação e excelência. Paula mostrou que a verdadeira vitória é aquela que transforma não apenas a própria vida, mas inspira todos ao redor a também acreditarem no impossível. Se você gosta de histórias emocionantes como esta e quer fazer parte da nossa comunidade exclusiva, torne-se um membro do canal. Além de apoiar o nosso trabalho,
Você terá acesso antecipado a conteúdos especiais, histórias inéditas e bastidores das produções que tanto emocionam. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e mergulhar ainda mais nesse universo de histórias que tocam fundo o coração. Igor, por sua vez, nunca conseguiu se recuperar totalmente da queda. Seguiu trabalhando em setores menores, longe dos holofotes que um dia buscou com tanta avidez. A lembrança de Paula, a mulher que ele ridicularizou, tornará-se o maior espelho de sua própria falência pessoal. E, ironicamente, foi a força e o brilho dela que o acompanharam como uma lição silenciosa de tudo que ele poderia ter sido, mas escolheu não ser. Enquanto Paula era celebrada em eventos de reconhecimento e se tornava inspiração para toda uma geração de novos líderes, Igor se afundava no anonimato. E, com o passar dos anos, ficou claro para todos que a história daquele casal seria lembrada como a maior virada que a empresa já testemunhou. A mulher subestimada que ultrapassou todas as barreiras e o homem arrogante que caiu sem perceber que o próprio orgulho foi seu maior inimigo. E se você gostou dessa história, não vá embora ainda. Na tela final, temos duas outras histórias tão impactantes quanto essa te esperando. Ele ria do fracasso dela, mas quem riu por último foi ela, e traiu no trabalho e na vida, a reviravolta que ninguém esperava. Clica em uma delas e continue se emocionando com a gente. Te vejo lá!